A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco, está no ar o Jornal das 6. Os dados da coleta de preços nos principais supermercados do município de Juí apontam que os preços médios dos 51 produtos que compõem a cesta básica somaram um valor total de R$ 709,28 no final do mês de maio. Apresentaram, então, um decréscimo de 0,05% em relação ao mês de abril. Em termos percentuais, os açúcares e gorduras apresentaram a maior redução nos preços, com uma redução de menos 11,75%, enquanto que os materiais de higiene apresentaram a maior elevação nos preços, com um aumento de 22,23% no mês. Na verdade, nós tivemos no município de Juí, também no município de Santa Rosa e no município de Três Passos, uma relativa estabilidade de preços com uma muito pequena queda. Em Juí, nós observamos uma redução de 0,05 pontos percentuais, o que demonstra, na verdade, que os preços se mantiveram nos mesmos patamares do mês anterior, né? Então, nós temos aí, nesse caso, uma estabilidade. Ela é provocada, basicamente, né, pela redução média do preço dos açúcares e gorduras, né, e também da carne e seus derivados, que, em termos médios, diminuíram de preço nesse período e, então, seguraram essa tendência de alta que nós observamos nos meses anteriores. No ano de 2016, a cesta básica em Juí já acumulam uma alta de 4,12%, que representa um aumento absoluto de R$ 28,07 no valor total, enquanto que nos últimos 12 meses o aumento acumulado é de 11,73%, com uma elevação absoluta de R$ 74,45 no valor total. Estes aumentos acumulados são provocados principalmente pelo comportamento dos hortifrutigranjeiros e o artigo de uso geral, que apresentam, para o período, aumentos significativos. Se nós olharmos num período de tempo maior, nós continuamos com as mesmas tendências de 2015, de 2014. Nós temos no ano de 2016, de janeiro até final de maio, um aumento de acima de 4%, 4,13%, né? E nos últimos 12 meses nós temos uma variação positiva de 11,73%. Se nós olharmos o acumulado 2015, que foi próximo a 12%, significa dizer que nós continuamos como tendência de médio e longo prazo com uma pressão por aumento de preços ainda muito acima das metas inflacionárias, né, que o teto máximo seria de algo em torno de 6,5%, o que demonstra efetivamente que as dificuldades relativas ao controle dos preços, haja vista as políticas, principalmente a política monetária adotada, né, ela continua ainda com uma pressão muito alta, ou seja, nós não estamos ainda visualizando nenhum indicador que pudesse dizer que daqui para frente, em 2016, a gente possa ter uma tendência de estabilização maior dos preços, ou então, inclusive, de uma queda nos preços, o que está sendo esperado. O comportamento mensal ele está dentro do normal, nós vamos ter períodos de meses onde os preços vão aumentar mais ou diminuir um pouco, mas, em princípio, nós continuamos com essa pressão sobre os preços. O objetivo do levantamento dos preços da cesta básica é, ao mesmo tempo, acompanhar a evolução dos preços e ter um indicador local confiável e que possa ser utilizado como referência em estudos, pesquisas e decisões sobre o tema. O professor Mitting salienta a situação econômica do país. Na verdade, nós não podemos ainda fazer qualquer afirmativa de ter um reflexo positivo ou negativo. O que nós percebemos efetivamente é que as dificuldades anteriores do ponto de vista econômico, elas perduram, a crise de emprego, a crise de investimento, a crise da taxa de juros, né, a redução do nível de atividade continua enquanto tendência e nós ainda não temos um efeito concreto sobre a atividade econômica da mudança
né, decorrente da saída da Dilma e a entrada do Temer, né? Muito pelo contrário, né? A gente percebe, né, pelas notícias que vêm de Brasília, que a crise, que do meu modo de ver é muito mais política do econômica, ela perdura, né? Nós continuamos com fatos e fenômenos associados à corrupção, agora de forma generalizada e não tão mais localizada em um ou alguns partidos, né? E isso efetivamente produz uma consequência, um efeito muito grave sobre a atividade econômica, que é essa ausência de confiança e a ausência de uma expectativa de que a economia possa sair da crise. Então, do meu modo de ver, enquanto nós não resolvermos os problemas políticos brasileiros, né, principalmente políticos, nós não vamos ter em perspectiva no curto prazo uma possibilidade de mudanças significativas no panorama da atividade econômica, com efeitos que poderiam ser positivos sobre investimento, sobre o consumo, sobre o emprego e sobre o próprio PIB. A expectativa que os analistas fazem é que efetivamente o PIB vai ter uma queda significativa em 2016 e, por enquanto, pelo menos, nós não temos como tendência uma mudança desse quadro. Então, as dificuldades continuam, as dificuldades perduram, né? E nós precisamos ainda aguardar um pouco de tempo para ver se é possível concluir que, com a mudança do governo, a gente pode ter uma melhoria da atividade econômica. A cesta básica é composta por 51 produtos de primeira necessidade divididos em alimentos, material de higiene, material de limpeza e artigos de uso geral. Estes produtos e suas respectivas quantidades devem ser suficientes para o sustento de uma família composta por 4 pessoas durante o período de 1 mês. Na manhã desta quinta-feira, o prefeito Fioravante Balim, acompanhado do presidente da OAB de Ijuí, Flávio Friedrich, recebeu o diretor do Fórum da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, juiz federal Eduardo Toneto Picarelli, e assessores. A pauta do encontro foi a instalação da subseção da Vara Federal em Ijuí. A ideia é que a implantação se dê até o mês de outubro. E a madrugada desta quinta-feira foi a mais fria do ano até agora. No estado, a mínima registrada foi de 4 graus negativos, em Serafina Correia. Em Porto Alegre, o termômetro marcou a mínima de 3,8 graus. Vamos conferir a matéria da TVE. O frio chegou cedo, antes do começo oficial do inverno, e deixa a cidade assim, com pouco movimento, mesmo não sendo tão tarde. São recém 8 horas da noite e há poucas pessoas na rua. Isso que hoje faz 10 graus, com uma sensação térmica perto de 7. Imagina nos próximos dias em que esse frio ainda tende a aumentar. Eu gosto do inverno. Prefiro inverno do que verão. A gente se aquece, fica mais elegante, fica mais bonito. As pessoas ficam mais bonitas. Eu fico doente no inverno. Hoje é só sair porque eu tenho ginástica. E não é só a Loiva que encara a baixa temperatura para se exercitar. Havia alguns corajosos na orla do Guaíba. E frio é psicológico, né? A gente controla. Continuar pedalando. Uns 20 quilômetros já rodeio agora, depois do trabalho. Enquanto alguns praticam esportes, outros enfrentam o frio de Renguer Cusco, como se diz, e esperam para ir para casa. Tá muito frio, muito gelado, desde de manhã assim, o dia inteiro com esse frio. Esse vento está demais. É horrível, não dá pra se mexer. Congela a ponta dos dedos, não dá pra mexer a mão, é bem desconfortável. Tá bem complicado, né? Tá friozinho, o negócio é botar bastante roupa, usar dos produtos quentes, chá, café e correr pra casa. Porque é frio e eu tenho que tomar banho quentinho. Um banho quentinho é o que todo mundo vai precisar depois de dias tão gelados. E vem mais por aí. De acordo com os meteorologistas, no próximo fim de semana, a chegada de ar polar vai derrubar ainda mais a temperatura, com marcas perto de 0 grau. Grupo de mulheres protesta contra o deputado e pastor Marco Feliciano. Parlamentares e convidados mostraram preocupação com a quantidade de casos de estupro no Brasil e debateram formas de combater a violência contra a mulher. No meio do debate, o deputado e pastor Marco Feliciano pediu a palavra. As mulheres presentes fizeram um protesto e se viraram de costas para o parlamentar. Feliciano negou que existe uma cultura do estupro no Brasil. Não há no meu país cultura de estupro. Existem estupradores, existem leis que já os punem. A lei brasileira, ela não é perfeita, mas ela é bem aplicada nesse quesito. E foi contestado. O senhor não sabe o que é um estupro. O senhor não sabe o que é ser estupro. Senhor presidente.
Um homem branco falando do que é estupro, se no Brasil existe ou não cultura do estupro, né? A deputada Érica Cocai reforçou a ideia de que existe sim uma cultura do estupro enraizada no país. Ela disse que é preciso criar um observatório para casos de abuso e um plano de enfrentamento da violência contra a mulher. Não é uma questão só de segurança. Quando você trata como uma questão de segurança, você primeiro diz que que o estupro, a cultura do estupro, ela não existe e o estupro, ele é obra de pessoas. E aí você pune as pessoas e está resolvido o problema. E não se reconhece a lógica sexista e machista da nossa própria sociedade. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2015 mostra que uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no país. Mas como as pesquisas apontam que apenas 35% das vítimas denunciam o crime, a estimativa é que este número seja maior e chegue a 136 mil casos de estupro por ano. Com números tão altos, os participantes concordam que é difícil resolver o problema a curto prazo. Infelizmente, a esperança aí é de pelo menos mais 20 anos. Se amanhã a gente começasse a fazer um diálogo sincero, por exemplo, sobre essa ofensiva aos planos nacionais de educação, que retiraram a questão de gênero. É muito grave esse movimento que está acontecendo no Brasil. Vana foi vítima de violência sexual e concorda que ainda hoje é difícil para as mulheres denunciarem os agressores. Elas não encontram apoio nem dentro de casa. Às vezes a própria família não aceita. Tem que colocar para fora. Após a ocupação na sede da Secretaria Estadual de Educação em Porto Alegre, que terminou no início desta semana, foi marcado para o próximo dia 13 uma reunião entre integrantes do governo do Rio Grande do Sul e do CEPER Sindicato, que representa então o magistério da rede pública gaúcha. E aqui em Ijuí, a escola Ruizão segue ocupada. A reportagem esteve na escola Rui Barbosa. O Ruizão, única escola a ser ocupada em Ijuí desde a quarta-feira da semana passada. Aproximadamente 35 alunos que estão na escola. Eles ficam no educandário por 24 horas. Apenas saem para fazer a higiene pessoal em casa. Essa ocupação já vem de ordem nacional, uma vez que várias escolas do país vêm sendo terceirizadas e privatizadas. Isso tem um projeto de lei aqui no estado, que é de número 44 deste ano, que prevê a terceirização e privatização das escolas públicas também. Essa terceirização deixaria as escolas nas mãos de OS, que são empresas privadas que trabalhariam com a escola como se a escola fosse uma outra empresa, de forma que a escola seria paga, então. E, além disso, também, a privatização prevê o corte na merenda escolar e na manutenção das escolas. Assim, todos os alunos foram convidados. A gente tentou, na verdade, colocar para todo mundo a pauta da nossa ocupação, a pauta das nossas reivindicações, melhor falando. E, apesar de ela não ter sido aceita por todos, a gente acha que nunca foi, em todas as revoluções, nunca foi um grupo grande, nunca foi a maioria que fez. Começa pela minoria e a minoria luta. Então, a gente, se for a minoria, como a gente está sendo, mesmo assim a gente vai continuar lutando, porque o que é direito nosso, talvez eles não estejam vendo, ou estejam sendo omissos a isso. A gente vai continuar aqui firme, porque a gente quer uma escola pública e de qualidade. O coordenador regional de educação salienta qual a situação da greve na região de abrangência da 36ª Coordenadoria Regional de Educação. Desde que a greve foi deflagrada no dia 13 de maio, nós, enquanto Coordenadoria Regional de Educação e representantes da mantenedora, que é a Secretaria Estadual de Educação, procuramos estabelecer uma relação respeitosa com o CEPER Sindicato, entendendo que a greve é, sim, uma ferramenta de luta, uma ferramenta de busca de melhorias pela educação, e, entendendo isso, nós procuramos, desde o início, estabelecer, então, esta relação de respeito pelo movimento. Nós tivemos, desde o início da paralisação, apenas 12 escolas envolvidas aqui na nossa abrangência, de um total de 62.
que foi, então, no decorrer dos dias, se diminuindo esse número. No dia de ontem, nós fizemos novamente um levantamento com as nossas escolas. Nós estamos agora com 57 escolas trabalhando normalmente, com retorno de todos os nossos professores e funcionários, e temos ainda 5 escolas envolvidas nesse processo, né, de paralisação, com aproximadamente aí 35 professores e funcionários, e temos sim uma situação aqui no município de Juí, que é uma escola ocupada, né, que é a nossa escola estadual de ensino médio Rui Barbosa. Nos dias em que permanecem na escola, os alunos já limparam todo o pátio e pretendem fazer uma horta e um jardim no pátio da escola. Eles não pretendem sair do educandário enquanto não sentirem-se seguros com a situação. Na verdade, tem uma proposta do governo para a gente desocupar até segunda-feira. Após isso, seria apenas com reintegração de posse. E dependendo de como acontecer, a gente vai ficar além dessa segunda-feira, porque como a gente estava preparado para sair na quarta-feira à tarde, só que na quarta-feira, pelo turno da manhã, alunos daqui da escola do terceiro ano invadiram e tentaram nos agredir, ameaçando de todas as formas. Então, a gente se colocou na posição de ficar, na condição de ficar. E caso isso volte a acontecer, como a gente já conversou com alguns deles também, a gente vai ficar mais. E a gente vai sair daqui quando a gente se sentir seguro e que a gente se achar que o Estado está colocando da forma que a gente está querendo também, se esteja cumprindo algumas das nossas reivindicações que a gente vem fazendo. E hoje também teve o PGE aqui e colocaram mais umas propostas para a gente de desocupar, como eu falei, até a segunda-feira. Então, isso vai depender então de como os alunos vão fazer essa aceitação. A gente vai colocar isso ainda no grupo grande, porque essa proposta chegou para a gente hoje. Mas, a princípio, a gente sairia até segunda-feira, sim, caso não houvesse mais a tentativa de invasão por parte dos alunos que estão de fora da ocupação. Cláudio de Souza salienta a reunião que será realizada na próxima segunda-feira em Porto Alegre e enfatiza que os alunos estão no direito de manifestar. Com o sindicato, né, dos professores. Na segunda-feira à tarde, às 14 horas, nós temos, então, o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, Casa Civil, Secretaria da Fazenda, um encontro importante, então, com a direção do CEPER Sindicato, onde vão estar reunidos. É o 4º encontro que vai acontecer entre o governo e o sindicato. Nós estamos muito esperançosos de que, neste encontro, nós vamos ter, então, uma ampliação, né, nessas negociações, e talvez tenhamos avanços, né, naquilo que está sendo proposto pelo governo e também pelas solicitações que o CEPER Sindicato tem realizado. Acredito que na próxima semana, né, se tudo avançar, se tudo correr bem, nós tenhamos sim, né, o final desta paralisação que chega hoje ao 17º dia letivo. Né? Essa paralisação se iniciou no dia 13 de agosto, nós completamos um mês na segunda-feira, mas hoje nós estamos completando o 17º dia letivo, né? Então, nós também estamos acompanhando isso, porque é uma preocupação, né? E aqui aproveito também para garantir a todos os pais, aos alunos que tiveram algum tipo de envolvimento e paralisação nas suas escolas, a plena recuperação, né, desses dias letivos paralisados. Nós temos que cumprir com os 200 dias letivos, as 800 horas que é para o ensino fundamental e as 1.000 horas que é para o ensino médio. Isto está garantido, né, e nós, enquanto coordenadoria, vamos acompanhar, né, a recuperação, então, da carga horária e dos dias letivos, né, que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases.